Os ditadores e outros sociopatas carregam uma fraqueza fatal, escondida bem no centro de sua arrogância. Eles acreditam, com uma convicção quase religiosa, que seus atos jamais terão consequências sérias o suficiente para ameaçar seu poder. E é justamente essa ilusão que os derruba, um após o outro. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hitler, Stalin, todos caíram na mesma armadilha. Stalin, por exemplo, estava tão certo de ter superado Hitler que acreditava piamente que o Führer jamais o atacaria. Mas a história se repete porque o mecanismo é sempre o mesmo. O ditador constrói uma realidade paralela, onde só ele dita as regras. Ele sufoca qualquer voz discordante, cerca-se de bajuladores e elimina quem ousa questionar suas decisões. Ninguém tem coragem de dizer que algo está errado, que suas ações podem levar a um desastre. O resultado? Um isolamento perigoso, um mundo fictício alimentado apenas por suas próprias convicções. Vladimir Putin é o exemplo perfeito disso. Ele acreditava que a Ucrânia o receberia de braços abertos, com pão e sal, porque só ouvia o que queria ouvir, seus assessores, seus canais de televisão, suas próprias mentiras. Afinal, quem controla a narrativa controla a realidade. E quando essa realidade é distorcida, os riscos se multiplicam sem que ele perceba. O problema é que, sem informações confiáveis, o ditador não enxerga as armadilhas à sua frente. Não avalia os perigos, não antecipa as consequências de seus atos. Pode até durar mais tempo em alguns casos, mas o fim costuma ser o mesmo, a queda. O pior cenário é quando dois líderes assim se encontram, como Putin e Donald Trump. Ambos vivem em bolhas onde só suas vontades importam. O mundo de Putin gira em torno de Putin, o de Trump em torno de Trump. Eles se isolam, rejeitam opiniões divergentes e se cercam de pessoas que não ousam desafiá-los, afinal, quem tem inteligência suficiente para analisar os riscos não aceitaria seguir cegamente ordens que podem levar ao caos. Essa dança entre os dois é interminável, um ciclo vicioso de decisões baseadas em ilusões. Mas quem sai ganhando nesse jogo? E mais importante, como isso vai acabar? Putin tem um objetivo claro: eliminar a Ucrânia como nação independente. Não importa se será por ocupação militar, por um governo fantoche ou por pressão econômica, o que ele quer é controle absoluto. Desde 2014 suas ações seguem essa lógica, e a guerra atual é apenas mais um capítulo dessa obsessão. O papel dos Estados Unidos nessa equação é crucial. Para Putin, os Estados Unidos são ao mesmo tempo um inimigo e um obstáculo. Às vezes, ele os vê como a raiz de todos os males, outras como uma ameaça concreta que precisa ser neutralizada. A verdade é que, independentemente de suas teorias conspiratórias, ele sabe que os Estados Unidos são a maior potência militar e econômica do mundo e que, enquanto apoiarem a Ucrânia, seus planos não avançam. Além disso, muitos membros da elite russa ainda olham para o Ocidente como modelo, mesmo que de forma distorcida. Eles querem consumir produtos ocidentais, ter propriedades no exterior, viver como cidadãos do mundo. E é justamente essa dependência que Putin precisa romper para consolidar seu poder. A pergunta que fica é: até quando essa ilusão vai durar? E o que acontecerá quando a realidade finalmente bater a porta? Esperava de Putin, mas também não traiu por completo os aliados. Sua postura errática, porém, revelou algo ainda mais perigoso: a imprevisibilidade como arma. E é justamente essa incerteza que mantém o Kremlin em alerta. Afinal, se Trump não cumpriu suas promessas mais extremas, quem garante que não as cumprirá no futuro? Ou pior, que não as usará como moeda de troca em negociações obscuras, onde a Ucrânia seria apenas mais uma peça no tabuleiro? Putin apostou alto na divisão do Ocidente, mas subestimou a resiliência de um sistema que, apesar de suas falhas, ainda se sustenta em valores, mesmo que às vezes frágeis. A Europa, por exemplo, acordou. Não de uma vez, não sem tropeços, mas com a clareza de quem entende que a guerra na Ucrânia não é um conflito distante, mas um teste para sua própria sobrevivência. Quando a Alemanha, sob Scholz, hesitou, outros países preencheram o vácuo. Quando a França vacilou, a Polônia e os países bálticos assumiram a liderança. E quando os Estados Unidos oscilaram, a Europa não desmoronou, pelo contrário, acelerou sua própria defesa, como se finalmente compreendesse que depender de Washington não é mais uma opção, mas um risco calculado. O que Putin não previu foi que o Ocidente, mesmo dividido, ainda tem algo que a Rússia não tem: alternativas. Enquanto Moscou depende de um único homem e de um sistema que se alimenta do medo, as democracias têm a capacidade de se reinventar. Trump pode ser um fator de instabilidade, mas não é o fim da história. Sua eleição não significou o colapso da Aliança Ocidental, mas sim um lembrete de que a coesão exige esforço constante.
E é justamente esse esforço que está em curso, não por idealismo, mas por interesse próprio. A questão agora não é se o Ocidente vai fraquejar, mas se Putin conseguirá sustentar sua própria narrativa por muito mais tempo. A cada dia que a guerra se arrasta, a Rússia perde mais do que território, perde a ilusão de que o mundo ainda a teme. E quando essa ilusão se dissipar, o que restará? Um império de cinzas, construído sobre mentiras e mantido pela força bruta. A história já mostrou que nenhum regime sobrevive quando sua única moeda é o medo. Resta saber quanto tempo Putin levará para entender isso, e o que fará quando finalmente perceber que está sozinho. Conseguiu por um breve momento enxergar a realidade. Putin não é um parceiro, mas um obstáculo. Um homem que prefere queimar pontes a construí-las, que escolhe a destruição em vez da diplomacia, e que, acima de tudo, não entende, ou não quer entender, que o mundo já não gira em torno de suas ambições. Trump, com sua visão simplista de poder, acreditava que bastaria um aperto de mão, um acordo de bastidores, para que a Rússia abandonasse suas fantasias imperialistas e se juntasse ao jogo dos grandes. Mas Putin não joga pelas mesmas regras. Para ele, a Ucrânia não é uma peça negociável, mas uma obsessão. Uma obsessão que cega, que consome recursos, que isola e que, no fim das contas, só serve para acelerar o próprio colapso. E é aqui que a estratégia de Trump se revela não apenas ingênua, mas perigosa. Ao pressionar a Rússia com palavras vazias, ele acredita que está exercendo influência. Mas o que realmente faz é alimentar a ilusão de que Moscou ainda tem espaço para manobras. Cada ameaça retórica, cada declaração bombástica, é interpretada por Putin como fraqueza, uma confirmação de que o Ocidente não tem coragem de agir. E quando a retórica não é seguida de ações concretas, o que sobra é apenas o eco de um líder que confunde arrogância com autoridade. O problema é que Trump não percebe, ou não quer perceber, que sua abordagem está fadada ao fracasso. Ele vê o mundo como um tabuleiro onde as peças se movem ao sabor de seus caprichos, onde um tweet pode derrubar governos e onde a força de sua personalidade é suficiente para dobrar a realidade. Mas a Rússia não é uma startup que ele pode comprar ou vender. Não é um adversário que se rende diante de um insulto bem colocado. É um Estado que, mesmo enfraquecido, ainda tem capacidade de causar estragos, e que, ao contrário do que Trump imagina, não está disposto a se curvar. A questão agora não é mais se Trump conseguirá domar Putin, mas o que acontecerá quando ele finalmente perceber que o jogo não funciona assim. Porque, no fundo, o que Trump oferece não é uma parceria, mas uma rendição disfarçada. A Rússia deveria abandonar suas ambições, aceitar um papel secundário e se contentar com as migalhas que sobrarem da mesa americana. E Putin, por mais que esteja encurralado, nunca aceitará isso. Para ele, ceder seria admitir que décadas de propaganda, de construção de um mito de grandeza foram em vão. Seria reconhecer que o império que ele prometeu restaurar não passa de uma miragem. O que nos leva a uma pergunta incômoda. E se Trump, em sua tentativa de forçar um acordo, acabar empurrando Putin para um canto ainda mais perigoso? Porque um homem acuado não é um homem racional. Um homem acuado é imprevisível. E quando a única saída que resta é a escalada, as consequências podem ser catastróficas. Trump pode até acreditar que suas palavras são suficientes para controlar o jogo, mas a história já mostrou que, quando se trata de ditadores, as palavras são apenas o prelúdio do desastre. Resta saber se, desta vez, o mundo terá sorte. Ou se, mais uma vez, pagará o preço pela arrogância de quem acredita que pode brincar com fogo sem se queimar. Que Putin está jogando xadrez enquanto Trump tenta mover as peças com um dado. E o pior, o dado não tem números. O que vemos aqui não é estratégia, mas uma sucessão de erros calculados, ou melhor, mal calculados. Trump acreditou que bastaria um ultimato para dobrar Moscou, como se Putin fosse um adversário de reality show, acostumado a ceder diante das câmeras. Mas Putin não é um concorrente de The Apprentice. Ele é um jogador que entende uma regra fundamental. Quando alguém não tem plano B, não tem plano nenhum. E Trump, como sempre, não tinha. A ilusão de que uma reunião trilateral resolveria tudo, como se a guerra na Ucrânia fosse um problema de agenda, não de geopolítica. É típica de quem confunde diplomacia com negociação de imóveis. Trump viu Putin prometer algo, agarrou-se à promessa como se fosse um contrato assinado, e quando a realidade desmentiu seus delírios, ele simplesmente inventou outra versão. Primeiro, anunciou um encontro que não existia. Depois, quando desmentido, insistiu que a reunião aconteceria porque ele garantia. E quando até Putin negou, Trump ainda tentou salvar as aparências, como se a verdade fosse um detalhe negociável. O problema não é apenas que ele mente. O problema é que ele acredita nas próprias mentiras.
E quando a mentira é desmascarada em vez de recuar, ele dobra a aposta, porque recuar seria admitir fracasso, e Trump não admite fracassos. Ele reescreve a história. Ele culpa os outros. Ele inventa novos inimigos. E assim, o que começou como uma tentativa desastrada de pressionar a Rússia se transforma em um espetáculo de humilhação pública, onde os únicos que saem fortalecidos são aqueles que nunca levaram Trump a sério. Putin, por sua vez, observou tudo com a frieza de quem sabe que está lidando com um homem que confunde bravata com poder. A viagem à China não foi um erro de cálculo, mas uma demonstração de força, ou pelo menos, do que Putin acha que é força. Ele voltou de Pequim convencido de que tinha aliados, quando na verdade tinha apenas espectadores. Xi Jinping não assinou nenhum tratado secreto. Modi não prometeu apoio militar. Mas Putin, como Trump, prefere acreditar na versão que lhe convém. E assim, entre um e outro, a ilusão de controle se torna mais perigosa do que a própria guerra. Porque quando dois homens que não entendem limites se enfrentam, o risco não é apenas que um deles perca. É que ambos arrastem o mundo junto. Trump acredita que pode intimidar Putin com ameaças vazias. Putin acredita que pode manipular Trump com promessas vagas. E enquanto isso a Ucrânia queima, a Europa hesita, e a única certeza é que mais cedo ou mais tarde, alguém vai pagar o preço por essa dança de iludidos. A questão não é se Putin está certo em suas apostas. A questão é se o mundo ainda pode se dar ao luxo de esperar para descobrir. É um jogo perigoso, mas não é a primeira vez que assistimos a ele. Sempre que Vladimir Putin se sente invencível, sempre que acredita ter o controle absoluto da situação, ele comete erros grotescos, e paga caro por eles. Lembrem-se do caso Medvedchuk, da prisão de Navalny, das bravatas que só serviram para endurecer a postura de Trump. Na época, o ex-presidente americano entendeu uma coisa simples: com a Rússia não há diálogo possível. Só pressão. E pressionou. Não com ações concretas, é verdade, mas com ameaças que fizeram Moscou recuar. Putin se assustou. E se assustou porque, pela primeira vez em anos, alguém ousou desafiá-lo sem medo das consequências. Agora, porém, o ditador russo parece determinado a repetir os mesmos erros. Volta a provocar, a desdenhar, a tratar Zelensky como se fosse um fantoche sem importância. Diz que não há sentido em negociar, que a Ucrânia não passa de um peão no tabuleiro, como se suas próprias palavras não fossem um tiro no pé. Porque vejam bem, cada vez que Putin minimiza a disposição de Kiev em buscar a paz, ele está desmentindo Trump. Cada vez que ridiculariza a ideia de uma cúpula, ele está dizendo ao mundo que o único interessado em conversas é Washington. E isso coloca o ex-presidente americano em uma posição insustentável. Trump não gosta de parecer fraco. E para não parecer fraco, ele só tem duas opções: ou finge que é forte, ou age com força. Já vimos as duas coisas. Vimos os ataques ao Irã, as bravatas sobre como é respeitado, as acusações de fake news, contra qualquer crítica. Mas agora, com Putin testando seus limites de novo, Trump não terá escolha. Ou endurece o discurso e as ações contra Moscou, ou perde o pouco de credibilidade que ainda lhe resta. Os sinais já estão aí. Nas últimas semanas, o tom de Trump em relação à Rússia ficou mais duro. As ameaças voltaram a circular, mais explícitas do que nunca. Ele fala em sanções devastadoras em medidas que nem começaram a ser aplicadas, em um inferno, para quem atrapalhar o fim da guerra. Palavras vazias? Talvez. Mas palavras vazias de um homem que, acima de tudo, precisa provar que ainda manda. E o problema é que desta vez as palavras podem não ser suficientes. Porque Trump sabe que seu eleitorado, e até parte dos democratas, espera dele uma postura firme. Especialmente agora, às vésperas de uma eleição que pode custar aos republicanos o controle do Congresso. Ele não pode se dar ao luxo de parecer indeciso. Não pode se dar ao luxo de deixar Putin ditar as regras do jogo. Então, o que resta? Restam as ferramentas que Trump já usou antes, mas com mais intensidade. Sanções contra o Shadow Fleet russo, por exemplo, um golpe direto na capacidade de Moscou de burlar o bloqueio ocidental. Restrições ainda mais duras ao comércio de petróleo, à tecnologia, aos oligarcas. E, se necessário, ações militares pontuais, como ataques a alvos estratégicos na Crimeia ou no Mar Negro. Trump não hesitaria. Ele nunca hesitou quando sentiu que sua imagem estava em risco. E Putin, com suas provocações recentes, está lhe dando o pretexto perfeito. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais Putin pressiona, mais ele enfraquece sua própria posição. Porque cada erro que comete, e ele já cometeu muitos, só reforça a ideia de que a Rússia está encurralada. Lembrem-se, em 3 anos de guerra, Putin não conquistou quase nada do que prometeu.
Perdeu território, perdeu aliados, perdeu influência. A Finlândia e a Suécia entraram para a OTAN. A Armênia se afastou. O Azerbaijão se aproximou do Ocidente. A economia russa sangra, a sociedade se divide, e até dentro do Kremlin as rachaduras começam a aparecer. Tudo isso porque, no fundo, Putin acredita que pode blefar eternamente. Que pode intimidar o mundo com ameaças nucleares e sair impune. Que pode tratar a Ucrânia como um estado falido e ninguém ousará desafiá-lo. Só que o mundo já não funciona assim. E Trump, por mais imprevisível que seja, não é um líder que aceita ser humilhado. Se Putin continuar cutucando, se continuar agindo como se as regras não se aplicassem a ele, vai acabar descobrindo, da pior maneira possível, que até os blefes têm limites. Porque no fim das contas, essa não é uma disputa entre dois homens. É uma disputa entre dois sistemas. Um, que acredita na força bruta. Outro, que ainda tenta se equilibrar entre a força e a ilusão de força. E enquanto eles se enfrentam, o resto do mundo assiste, esperando para ver quem vai piscar primeiro. Mas uma coisa é certa, quem piscar perde. E quem perder, arrasta todos nós junto. E o que acontece quando o blefe é chamado? Quando a realidade, fria e implacável, rasga o véu das ilusões. Pois é exatamente isso que estamos vendo agora. Os cálculos que pareciam infalíveis se desmancham no ar, e o que restou foi um jogo de apostas altas onde ninguém mais pode se dar ao luxo de recuar. Porque no fundo não se trata apenas de um homem ou de uma eleição. Trata-se de uma equação muito mais perigosa, até onde a arrogância pode levar antes que o chão ceda sob os pés. O mundo já testemunhou o que acontece quando se subestima a força de uma narrativa, quando se acredita que basta repetir uma mentira com convicção para que ela se torne verdade. Mas a história não perdoa quem confunde audácia com impunidade. E agora, quando as peças começam a se mover de forma inesperada, é tarde demais para voltar atrás. O que foi colocado em jogo não são apenas promessas vazias ou discursos inflamados, é a própria estabilidade de um sistema que por muito tempo se alimentou da crença de que poderia controlar o caos. E se há uma lição a ser aprendida, é esta: não importa quantas vezes se repita que dessa vez será diferente. Porque no fim, as regras do jogo são as mesmas. E quem insiste em ignorá-las acaba descobrindo da maneira mais dolorosa que a realidade não negocia. Ela simplesmente cobra. E cobra caro. Então, em vez de nos perdermos em especulações sobre o que poderia ter sido, é hora de encarar o que está diante de nós. Porque enquanto alguns ainda tentam adivinhar os próximos movimentos, outros já estão agindo. E é desses que depende o futuro, não dos que esperam, mas dos que decidem. Porque no fim das contas a única coisa mais perigosa do que um blefe é acreditar que ele nunca será desmascarado.